Boa tarde a todos e a todas aqui presentes, o público que nos assiste pela TV Alice, nossos servidores, nossos visitantes que estão aqui presentes, nossa querida deputada Camila Valadão, as nossas palestrantes, Poliana e Tayana. Nós estamos aqui com as visitas da Celi de Carvalho, a Marjorie Castanheira, Marcelo Castanha, é Castanheira? É? Marcelo Castanha? Marido, esposo, né, da nossa palestrante Tayana, e o Bernardo, filho, que também está aqui nos prestigiando. Invocando a proteção de Deus e havendo quórum, declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão Assistência Social, Socioeducação, Segurança Alimentar e Nutricional. Agradeço desde já a presença dos senhores deputados, da senhora deputada, o deputado Lucas Polese, que é o nosso vice, ele está para o interior, não conseguiu chegar em tempo. Nessa tarde, o agradecimento especial também às convidadas aí, que nós estamos muito orgulhosas e doida para ouvir vocês falarem, né? Colocar um pouquinho dar um pouco de, vamos dizer assim, esperança, ensinar a gente um pouquinho mais sobre um assunto tão importante. Como? Ah, não é comigo, não, pensei que estava falando. A senhora Poliana Paraguaçu, presidente da AMAIS, Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, e a psicóloga, a senhora Tayana Vergara. Obrigada por vocês tirarem esse tempo tão precioso, tão importante, para a gente falar de um tema também tão grandioso, que é o autismo. Abril é o mês da conscientização do autismo. Estamos aqui hoje para dialogar, trocar informações, propor ações para o desenvolvimento de políticas públicas. O autismo é um conjunto de condições caracterizada por alteração do comportamento social, da comunicação, da linguagem e por um repertório restrito de interesses e atividades. Segundo a Organização das Nações Unidas, existem 70 milhões de autistas no mundo e 2 milhões no Brasil. De 1 a 2% da população está no espectro autista, com margem para ampliação. Há mais crianças autistas do que com câncer, diabetes, síndrome de Down e paralisia, por exemplo. E esse mês o tema se reforça para discussão. Dia 2 de abril, amanhã é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Esse mês é conhecido como o mês Abril Azul. A Poliana está toda aí a caráter. Gostaria de destacar o trabalho da AMAIS no Espírito Santo, que não mede esforços para ajudar e trabalhar em prol das famílias e crianças autistas, um trabalho de excelência para contribuir para a ampliação da autonomia e dignidade de pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares. Nesse momento, eu vou passar a palavra para a nossa colega deputada Camila, para dar aí as boas-vindas. Obrigada, deputada Raquel Lessa. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Quero cumprimentar minha colega deputada, saudar todas as pessoas também que estão nos acompanhando pelas transmissões e dizer, deputada Raquel, da importância da data. Hoje é dia 1º, que é no dia de amanhã, dia 2, mas que é importante ter a nossa comissão de assistência trazendo essa discussão para cá. Acho que a Poliana e seguramente as demais pessoas podem falar melhor, mas penso que nós temos um papel importantíssimo no sentido de fomentar o debate, abrir o espaço, promover discussões que contribuam para a gente romper com o preconceito ainda tão existente na nossa sociedade,
no que diz respeito às pessoas autistas e outras pessoas também com deficiência, e também no sentido de ampliar e garantir acesso a direitos e políticas públicas. Eu acho que esse é o nosso papel principal. Então, promover essa discussão no âmbito da comissão é fundamental para que a gente também tenha acesso, principalmente para quem está no dia a dia, no atendimento. A gente sabe que a Mais faz um trabalho muito sério aqui no Estado do Espírito Santo nesse atendimento. Então, tem condições de trazer para nós aquilo que é necessário para a gente poder fazer avançar os direitos. Então, parabenizo pela proposição da discussão aqui no âmbito da comissão. Dando seguimento à nossa reunião, informo que a ata da 4ª reunião ordinária encaminhada aos membros dessa comissão não teve nenhuma manifestação ou solicitação de retificação, portanto, ata aprovada. Dispensada neste momento a leitura da ata da 5ª reunião ordinária, conforme o regimento interno, encaminho por e-mail aos membros da comissão para avaliação e aprovação. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. Ofício 116/2023 do excelentíssimo senhor deputado Lucas Polese, justificando a ausência da 5ª reunião ordinária realizada no dia 18 de setembro de 2023. Ciente e já incluso na frequência do deputado, portanto, arquiva-se. Proposições recebidas. Processo 3.904/2023, o projeto de lei 156/2023, deputada estadual Irine Lopes. Institui o programa de cozinha solidária que dispõe sobre a distribuição de alimento gratuito preferencialmente à população em situação de vulnerabilidade e risco social, incluindo a população em situação de rua, visando a promoção de políticas de segurança alimentar e nutricional de assistência social, efetivação de direitos sociais, dignidade humana, resgate social, melhorias de qualidade de vida no âmbito do Estado do Espírito Santo. Ciente, designo a relatoria da deputada Camila Valadão na proposição recebida. Processo 4.139/2023, projeto de lei 178/2023, do deputado Deninho Silva, dispõe, no âmbito do Estado do Espírito Santo, sobre obrigatoriedade de abordagem de crianças ou adolescentes em situação de rua. Ciente, designo a relatoria do vice-presidente, deputado Lucas Polese, na proposição recebida. Proposições baixada de pauta, não houve no período. Proposições sobrestadas, não houve no período. É o que consta no expediente do dia, deputada. Sem ordem do dia, neste momento, iremos ouvir a senhora Poliana Paraguaçu, presidente da Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, a Mais. E ativista da causa autista. Na sequência, iremos ouvir a palavra da psicóloga Tayana Vergara, que apresentará ao colegiado e ao público que nos assiste pela TV Ali sobre o transtorno espectro autista neste primeiro dia do mês, iniciando a campanha do Abril Azul, mês da conscientização do autismo. Com a palavra a nossa amiga Poliana. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos os presentes, na pessoa da deputada Raquel Lessa, deputada Camila Valadão, as quais eu já inicio deixando meus agradecimentos pelo comprometimento e parceria com a nossa instituição. Porque só somando forças que nós conseguimos. Feliz de estar aqui. Depois de 19 anos, o laudo do meu filho, nós não precisarmos pedir, mas sermos convidadas a estar, a sermos vozes. Como que a luta vale a pena. E só assim a gente vai vendo que a gente vai colhendo os frutos dessa visibilidade. Que ainda precisamos muito, mas também temos que agradecer pelas conquistas. Amanhã, dia 2 de abril... Poliana, você não quer falar aqui na frente? Não, aí eu chamo, você vem aqui e a Tayana aqui, aí é melhor, eu acho. Até para a TV fica melhor posicionada.
Vamos lá, agora eu já me acomodei. Mais uma vez, boa tarde a todos que estão assistindo. Amanhã, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que foi instituído pela ONU em 2007. É uma data importante, pois muitas pessoas não compreendem o que é o transtorno do espectro autista, sendo fundamental a propagação de informação de qualidade, bem como as necessidades e os direitos da pessoa com deficiência, principalmente os que o cercam. Claro que conscientizar, falar da importância do autismo, do respeito, da empatia, da neurodiversidade, precisa ser todos os dias do ano. Mas certamente temos essa data e esse mês, onde as atenções se voltam para a nossa causa. Conforme dados do CDC dos Estados Unidos, 1 a cada 36 crianças está dentro do transtorno do espectro autista. São números alarmantes e precisamos cada vez mais sensibilizar, formar, informar, capacitar e difundir sobre o tema. Dar visibilidade a tantos e tantos autistas e suas famílias. Temos um longo caminho a percorrer, mas também temos que agradecer por tantas conquistas até hoje. Falando um pouquinho da AMAIS, Associação dos Amigos dos Autistas, a AMAIS foi criada devido à insatisfação dessa comunidade com políticas públicas e permanece assim, ainda lutando por políticas públicas. Mas nós geramos um esforço conjunto na luta pelo fortalecimento dessas pessoas. Hoje estamos atendendo em Vitória, Serra, Cariacica, Viana, Aracruz e Vila Velha. Mais de 1.500 autistas e suas famílias de forma direta. Fechamos o ano de 2023 fazendo pouco mais de 70 mil atendimentos. Espaços assim, quando podemos falar de políticas públicas, como agora, e ajudar efetivamente na construção das mesmas. Não podemos deixar de falar, e aí uma palavra que eu sempre venho trazendo, quando a gente fala de intersetorialidade, sabe, deputada? Porque a gente fala muito, mas a gente vê muito ela pouco na prática. Porque quando a gente fala de pessoa com deficiência, a pessoa vem antes da deficiência. A pessoa vem antes de um raso diagnóstico, de um papel. E nós precisamos assistência, educação, saúde e, por que não, acessibilidade, transporte, lazer e cultura também. Cerca de 68% dos brasileiros com deficiência não têm instrução ou não completaram o ensino fundamental. Isso são dados do BGE, do Ministério da Saúde. Parece mentira. Mas muitos vivem assim, invisibilidade. Hoje temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é a 13.146/2015. Mas antes de falar de inclusão, nós precisamos de falar de educação, no sentido amplo da palavra. Educar as pessoas em relação à inclusão. Apesar da Lei da Inclusão já estar em vigência, ainda é necessário fazer que os direitos vindo delas produzam efeitos reais. Na teoria, o avanço é muito grande, mas é preciso que, na sua prática, tenha condições de produzir efeitos satisfatórios, garantindo realmente que todos os direitos sejam efetivados. Mais que apenas existir na legislação, precisamos de fiscalização nessas leis dos nossos direitos. Eu costumo falar que seu filho tem direito. Direito a quê? Eu mendigo por esse direito. Eu fico brigando por esse direito. Eu posso chamar de direito? A fiscalização, aliás, é algo que precisa ser reforçado. Não apenas pela sociedade civil, como também pelos responsáveis pelo poder público, a fiscalização, que precisam ser preparados para lidar com essas situações das pessoas com deficiência. E precisamos, juntas vocês, representantes do poder público, sociedade, mudarmos essa história. Mostrarmos que não há garantia, mas temos inúmeras possibilidades para os nossos filhos viverem e conviverem numa sociedade mais empática. Falamos tanto de inclusão, equidade, integração, então precisamos da intersetorialidade. Findo minha fala, deixando meu agradecimento e deixando meu respeito a todos os PCDs e suas famílias, pois eles não medem esforços. Eu falo que ativismo corre nas minhas veias. Todos os dias eu luto pelo meu filho. Não tem um dia que eu saia na rua com ele, identificado com colar de girassol e com um crachá, mas que eu não passe por
por olhares de constrangimento, por olhares de preconceito. Tem mães ali atrás, mas nós somos resilientes, né, meninas? Nós não desistimos nunca. E vamos, sim, fazer parte da construção de uma sociedade mais empática. Quero mais uma vez agradecer e deixando uma frase no final que eu costumo falar. Os nossos sonhos não cabem em uma gaveta. Obrigada a todos e uma boa tarde. Agora com a palavra, o nome dela é difícil, hein, gente? É mexicana. Tayana Vergara. Alan, você quer dar um boa tarde? Nosso deputado Alan, que também, né, luta pela causa, é um defensor, e ele é suplente aqui, mas ele fez questão de estar aqui presente hoje, Alan. Seja bem-vindo. Dá um alô aí para a gente. Boa tarde a todos. Desculpa o atraso, Raquel. Só mais um, né, na fileira, né, Poliana? Uma luta pela inclusão, pelo respeito. Não é fácil. Eu sou de Cachoeiro, deputado, e moro em Cachoeiro. Lá a gente luta junto com a APAI, porque as APAIs, aqui nós temos a mais. Como a Poliana disse aqui, políticas públicas precisam, né, não só lembrar nesse mês de abril. A inclusão tem que ser debatida e tem que ser leis. Nós temos já muitas leis, né, que poderiam ser cumpridas, mas não são, infelizmente. Muitas mães, muitos pais me procuram lá para os seus filhos, não tem uma porta aberta para atendê-los, nenhum tipo de terapia, né, vinculada ao setor público, então isso é difícil. Então, o que eu posso fazer com o meu mandato é falar, buscar. A gente tem uma frente parlamentar de transtornos neurobiológicos, que inclui, além do TEA, vários outros transtornos, que também, às vezes, são esquecidos, né? O TOD, dislexia, entre outros. E a gente fala muito nesse mês de abril, e temos que falar todos os dias. Eu tenho um assessor, um TEA, que é o Gabriel, a Poliana conhece, é um rapaz, é um jovem de 22 anos, está se formando em administração. Então, a gente, para falar de inclusão, também temos que ser inclusivos, né, porque a fala se perde no tempo. Então, Raquel, que bom que a gente está falando sobre TEA, né, sobre outros transtornos. E eu sou um entusiasta, eu tenho um sobrinho também, TEA, né, que suporte 3, que é complicado. Eu sempre falo, a mãe e o pai abandonou, é minha mãe que cuida. Enfim, são vários temas vinculados à inclusão, que esse mês de abril que seja mais promissor ainda, né? E sempre conte com o meu mandato, conte com a minha voz, e em busca, além de inclusão, um respeito, que é muito importante. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite da deputada Raquel Lessa, cumprimentar a deputada Camila Valadão, deputado Alan, agradecer o convite na pessoa da Ana Carolina Simas, obrigada. E eu acabei de cometer um ato falho, falar Ana Clara, porque Ana Clara é o nome da minha filha. A linda Ana Clara que me impulsionou a buscar políticas públicas, a falar sobre o autismo, a falar sobre inclusão. Quando eu estava preparando o que trazer para vocês, eu pensei, gente, eu preciso de umas 5 horas, espera aí, vamos lá, 20 minutos. E aí eu quero trazer rapidamente para vocês que a minha luta começou há muitos anos, assim como o filho da Poliana também, 19 anos, né, Poli, de diagnóstico. Ana Clara hoje teria 17 anos. Ia fazer 17 anos. Ana Clara nasceu com síndrome de Down. E aí foi o primeiro susto, porque eu não sabia, na gestação, tudo ok, eu não tinha medo, As pessoas me perguntam, nossa, mas você não suspeitava? Eu não tinha medo, eu achava assim que tudo lindo. Primeira neta da família, por parte da minha família.
E quando ela nasceu foi o susto. Eu lembro que eu recebi um texto, e agora, antes a deputada Raquel Lessa me falou que recebeu um texto, eu nem sei que texto é, mas eu me lembrei de quando eu recebi um texto, e muitos pais aqui devem saber, e mães, Bem-vindo à Holanda, que narra como que é a trajetória de uma mãe que recebe a notícia de um filho com deficiência, como se fosse uma pessoa que planeja uma viagem para a Itália e pousa na Holanda. E aquilo, assim, ela planejou visitar lugares na Itália, e de repente está na Holanda, mas a Holanda também tem suas belezas. E na época eu recebi esse texto e apelidei a Ana Clara de Minha Tulipa. E aí, por muito tempo, eu falava minha tulipa, mas eu comecei a ver que esse caminhar de mãe, de criança com deficiência, não é só lindo, não é lindo. Claro, a gente ama ela, mas é muito difícil. Inclusão, quando a gente fala em inclusão, a gente tem que lutar por isso dia a dia. E isso, há 17 anos, era muito pouco falado. E a Ana Clara tinha síndrome de Down, e a síndrome de Down era conhecida, todo mundo tinha assim, um conhecido ou sabia o que era síndrome de Down, mas ela tinha autismo também. E aí veio o segundo luto, que foi mais difícil. E eu lembro quando eu cheguei aqui, eu morava no Paraná, e eu cheguei em Vitória, um dos lugares que eu fui foi na Mais, porque eu fazia parte de um grupo de pais com crianças, com filhos com síndrome de Down, e eu não me sentia pertencente. Eu me sentia sozinha naquele grupo, porque os pais falavam das dificuldades de uma criança com síndrome de Down, apenas. Então, enquanto os pais estavam falando do desfraude aos 4 anos, eu precisava conversar com pessoas que sabiam o que eu estava passando, que minha filha não olhava nos olhos, não apontava. E eu fui na Mais. E aí eu conheci a Poliana, conheci um monte de mães, estou reconhecendo algumas aqui. E aí começou a minha luta. Eu era bacharel em Direito, e logo, quando me formei, a Ana Clara nasceu. E eu me dediquei a ela, porque a promessa era, se você estimular, se você fizer tudo certinho, ela vai fazer tudo. Ninguém vai parar ela. E eu comecei a estimular. Parei minha vida e comecei a levar ela em terapias no interior do Paraná, na PAI, e terapias particulares. E ela não tinha um desenvolvimento dentro do esperado para uma criança com síndrome de Down. E eu pensava, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? E eu chorava muito. E eu comecei a desconfiar do autismo. E os médicos falavam, não, pare de criar coisas. Ela tem um atraso da síndrome de Down, mas ela não fala porque você dá tudo na mão. E falavam, não é possível, não é possível. Ela teve diagnóstico de surdez. Depois, anos depois, a gente descobriu, aqui já em Vitória, que o exame que me deram o resultado dela foi trocado. Ela tinha 3 anos e o exame era de uma criança de 13 anos. E, por muito tempo, eu olhava para ela e falava assim, como surda? Não é possível, ela não é surda. Ela responde, quando eu abro uma latinha de refrigerante na cozinha, ela vem correndo. Não, mãe, aceite. E de graças a Deus que ela é surda e não é autista. Eu falei, gente, foi encaminhado para o implante coclear, mas eu decidi refazer o Bera em outra cidade, em Cascavel. O primeiro foi em Foz do Iguaçu, o segundo foi em Cascavel. E a médica falou, Tayana, nem que ela fosse surda, ela poderia receber o implante coclear, porque ainda não fazem crianças com síndrome de Down. Então, foi uma gangorra de emoções, até que aqui, em Vitória, ela recebeu o diagnóstico de autismo. Para mim foi um alívio, porque tirou a culpa da mãe que não estimulava, da mãe que parou tudo. E aí veio a fase dela entrar para a escola. E eu falei, eu vou lá lutar pela inclusão. Mas eu era mãe, a mãezinha da Ana Clara. Falei, o quê? Eu vou fazer pedagogia, porque aí eu vou ser pedagoga. E fui fazer pedagogia. E, claro, eu reconheço que eu fui privilegiada em poder fazer uma segunda faculdade. Sei que muitas mães não podem, e me formei em pedagogia. E aí eu lembro que a Ana Clara estudava numa escola estadual ali no bairro Jesus de Nazaré,
E a inclusão dela foi linda. Os amiguinhos, quando ela chegava em sala de aula, a Ana Clara não falava. A Ana Clara não respondia a comandos, mas os amiguinhos adoravam ela. Jogavam vôlei com ela. Como é que era vôlei? Ela ficava na posição e a amiguinha vinha por trás com a bola e jogava. E ela batia palma, ela se sentia incluída. E aquilo para mim foi maravilhoso. Eu falei, eu preciso lutar por isso. Não diz respeito só à minha filha, é a toda uma sociedade. E a gente precisa lutar em conjunto. E aí eu fui pensando em como fazer isso e me deparei com os pais. Falei, esses pais têm que ter cuidado. E eu fui fazer psicologia. De novo, eu reconheço que eu, de certa forma, sou privilegiada. Eu tinha alguém para deixar na Clara, fui para a faculdade, me formei em psicologia. E eu comecei a trabalhar muito com pais. Inicialmente, saí da faculdade atendendo algumas crianças, fazendo avaliação, mas eu vi que tinha uma demanda para pais, para atender os pais e adultos autistas. Porque eu falei minha filha teria 17 anos porque ela faleceu há 5 anos. Ela teve uma parada cardiorrespiratória, a Poli acompanhou todo esse processo. A Poli foi uma pessoa que me ajudou muito, porque minha família mora toda no Paraná. Meu marido, ele estava no Paraná no dia que ela faleceu. Então, foi a Poliana, junto com as psicólogas, a Ana Clara, que me ajudaram. E, nesse processo, eu percebi que aquela criancinha, que todo mundo falava, ai, que gracinha, porque ela tinha um fenótipo de síndrome de Down. Então, eu senti a diferença de uma criança que não tinha síndrome de Down, que só tinha autismo, no restaurante. Era birrenta. Nossa, mãe não dá limites. A minha filha era lindinha. Não, deixa ela pegar a batata aqui da mesa vizinha. Não tem problema. Só que eu pensava assim, gente, ela vai crescer. Ela vai ser uma adolescente, um adulto. E se ela levantar da minha mesa e for pegar a batata da mesa vizinha, não vai ser mais uma criança, vai ser um adulto. Então, será que vai ter esse olhar de acolhimento? No avião, a Ana Clara aprontava todas e batia na cabeça das pessoas à frente, assim, tipo um tapinha. A pessoa olhava, uma criança. E depois, adulto. Falei, gente, as crianças crescem. Então, quando a gente fala nas nossas crianças, a gente tem que pensar, fiquei tão feliz de falar que tem um assessor adulto, porque é isso, na inclusão dos adultos. E eu tenho um filho, o Bernardo, ele está aqui, eu estou extremamente emocionado, porque é a primeira vez que ele me vê falando. Eu já dei algumas palestras em outros estados, e é a primeira vez que o Bernardo está aqui. O Bernardo teve diagnóstico de autismo, mais tardio, assim, tardio em relação à Ana Clara. Foi lá por 7, 8 anos. E eu, como comparava com a Ana Clara, eu achava ele um menino... O Bernardo tem um nível de suporte baixíssimo. Ele precisa de um nível de suporte baixíssimo. A Ana Clara era nível 3. Uma criança que não falava, uma criança que não sabia mostrar onde tinha dor. No final, nos últimos anos dela, ela se comunicava por figuras. Nem eram o PEX, bonitinha, aquela pastinha. Era o que tinha. Ela pegava qualquer foto e trazia para a gente que ela queria sair. Ela pegava o tênisinho dela que ela queria caminhar. E eu achei lindo, assim, ela começou a se comunicar de uma forma linda. E quando eu me dei conta, o Bernardo também tinha alguns atrasos. E fomos em busca do diagnóstico. E aí, como falar para ele do autismo, se até então, lá em casa era assim, Ana Clara tem síndrome de Down, mas tem outras crianças com síndrome de Down que falam. Mas a Ana Clara tem autismo. Então, o autismo, ele foi assim, o autismo. E aí, de repente, como falar para o Bernardo que ele tinha diagnóstico? Foi uma coisa muito natural. A gente assistindo uma série, eu não sei se ele lembra, o pequeno, não vou me lembrar o nome, Sheldon. Uma série, comecei a assistir de propósito, e ele do meu lado assistindo, e acho que ele foi se identificando, e ele começou a me falar, eu pareço com ele e tal, e a gente começou a conversar. Porque na minha família, assim, talvez tenha 50% neurotípico e 50% autista. Tem uma sobrinha, um irmão, meu pai. E aí, ele está aqui hoje me ouvindo.
eu super emocionada, porque é a primeira vez, e eu pensando, olhando esses pais aqui, olhando para a sociedade, pensando, temos que cuidar de quem cuida também. Lutar por políticas públicas, somos nós, pais, que temos que ir atrás dos nossos representantes e buscar. Mas quem que cuida da gente, né? Quem que cuida de todas as angústias? Eu lembro quando eu viajava sozinha, eu pensava assim, eu nunca tive medo de viajar de avião. Mas se eu estava sozinha, eu pensava, esse avião não pode cair, esse avião não pode cair. Eu não conversei com ninguém, as coisas Ana Clara, os remédios Ana Clara, quem que vai cuidar dela? Eu não sentia que eu tinha direito de um dia vir a faltar, porque tinha Ana Clara. Então, a gente precisa pensar nisso. Nossos filhos vão crescer e nós temos a responsabilidade de tornar eles que eles tenham a maior autonomia possível, tornar eles autônomos, porque um dia a gente vai e eles provavelmente vão ficar. No meu caso, a Ana Clara foi antes, eu tive que ressignificar toda a história dela na minha vida, porque eu planejei minha vida com ela. A gente conversava assim, se um dia a gente fosse viajar, e a gente fosse uma viagem longa internacional, eu falava assim, o Marcelo vai, que eu sou mexicana, então eu pensava, se hoje a gente for para o México, o dia que eu for, o Marcelo fica com ela, se ela não aguentar, ele vai, eu fico. Eu tinha planejado toda a minha vida ao lado dela, e ela se foi. E eu tive que ressignificar isso. Então, hoje, a minha potência de agir está nisso. Eu atendo vários autistas adultos, e eu vejo a necessidade deles terem um lugar de fala, da gente olhar para eles, tanto nível de suporte 2, 3 e 1, porque quem é mãe de autista nível 1, às vezes escuta, mas é mais fácil. Tem demandas diferentes. Não é fácil. Não é fácil porque eles são vistos como crianças independentes, mas eles têm questões. Então, nível 3, nível 2, nível 1, se tiver mudança no DSM, o que for, a gente precisa incluir e cuidar de quem cuida. E aqui eu queria dizer aos pais que estão presentes aqui, se precisarem de alguma coisa, me procurem. Eu tenho planos de formar grupos de pais, mas já tem, mas não sei como é que está funcionando lá, mas a gente precisa multiplicar isso. Às vezes grupos de 2, de 3, que a gente se reúna, que a gente se fortaleça, porque é uma caminhada que não é fácil. Holanda é linda. A gente chega na Holanda e a gente vai ver coisas lindas da maternidade. Mas não podemos romantizar. Não podemos romantizar. E quando a gente fala de pai e mãe, tem um documentário e um livro, Longe da Árvore, não sei se alguém já viu, porque não tem aquele ditado que diz, o fruto nunca cai longe do pé? E no caso de filho com deficiência, é isso que a gente sente, que ele cai longe do pé. Porque a gente, como pais, a gente quer uma reprodução do que melhor a gente é nos nossos filhos. Então, a gente tem aquela coisa, a mãe está grávida, fala, tomara que ele puxe os seus olhos, mas que ele seja teimoso igual você, não quero. A gente quer uma reprodução do que melhor a gente tem. E aí, é como se fosse uma identidade vertical, que a gente espera que o nosso filho seja o que de melhor a gente tem. E quando o filho cai longe do pé, que tem uma deficiência, que a orientação sexual não é o que os pais queriam, ou a própria religião, os pais têm uma religião, de repente o filho cresce e vai para outra. Não é fácil. Não é fácil olhar aquele filho longe do pé. Mas a gente não tem o direito de querer à força trazer o filho para perto do pé. A gente tem que entender que muitos dos nossos filhos caem longe do pé e eles podem estar longe do pé. Eles não precisam ser uma reprodução do que a gente acha que há de melhor. E a gente tem que falar inclusão de pessoa com deficiência.
inclusão de pessoas, dos homossexuais. A gente pode falar aqui inclusão de pessoas que não precisam ter um diagnóstico. Não sei se alguém viu aqui um vídeo da Madonna chamando a atenção, viralizou num show dela, de uma pessoa que estava sentada. E ela foi lá, tipo assim, como num show sentado, chamou a atenção, e de repente ela se deu conta que ele era um cadeirante. E aí ela, oh my God, não sei o quê, não sei o quê. Ficou constrangida e viralizou. E todo mundo falando, olha só, ele é cadeirante, e ela não deixou, e ela estava criticando. E eu fiquei pensando, e se não fosse cadeirante, mas se tivesse uma necessidade de ficar sentado? Uma pessoa que tem pressão baixa, que de repente precisa ficar sentada. Por que essa gente não ia olhar com esses olhos de, ela quer estar sentada? Por que a gente precisa de um laudo, de um diagnóstico para respeitar o próximo? Claro que a vida de quem tem um laudo, um autismo, não é fácil. Mas a gente precisa aprender a respeitar o próximo por ser outra pessoa. Então, aqui eu quero deixar meu contato depois, aqui quem quiser me procure, para a gente formar uma tribo de acolhimento, de paz. Eu hoje tenho o Bernardo, eu continuo na causa, contem comigo. Deputada Raquel Lessa, conte comigo para o que precisar, e eu me coloco aqui à disposição. Obrigada pelo convite. Obrigada. Duas guerreiras aqui na frente, aqui, falando, abrindo o coração. E foi emocionante, viu? Muito emocionante. Quando a Tayana falou um pouquinho da Ana Clara, eu tenho uma sobrinha, que é Natália, o nome dela. Ela está com 38 anos. E a minha cunhada tinha 2 filhos e resolveu ter a terceira para fechar a fábrica. E veio a Natália. E aconteceu a mesma coisa, com síndrome de Down, aí logo que nasceu nós percebemos, e aquela história, a minha cunhada chorava muito, e eu lembro que aí chamaram a irmã de caridade lá de Vila Velha, da igreja que ela frequentava, e a irmã veio, conversou muito com ela, e ela não se conformava, porque a pessoa leva um susto, igual você falou, você acha que vai cair tudo certinho, né, a produção dos nossos filhos, a gente quer que sempre tenha o melhor da gente, e Sônia ficou desesperada, e até que depois, ela pegou a casa dela, ela se transformou em tudo. Eu lembro que ela colocava umas tampinhas na fraldinha para a Natália engatinhar. Ela fez tudo, um escorregador, tudo. Ela transformou o apartamento dela. E depois ela via que a Natália não se desenvolvia. E ela ficava, meu Deus, eu que sou ocupada, eu estou fazendo tudo, eu não aguento mais, tudo que eu faço. E foi para o Sara Kubitschek, foi não sei para onde e tal. Descobriu que ela era autista também. Mas um grau muito elevado, assim, eu não entendo muito se existe grau, né? E ela, então, assim, ela não falava, ela não andava direito, ela teve um problema, ela tem, quando a cabecinha é menorzinha, endocefalia, né? Micro. Então, assim, ela foi muito problema. E aí falaram com ela que tinha uma idade para morrer. Olha só que loucura. As pessoas ainda dão informações erradas. Quando tiver 30 anos, morre. E Sônia pirou, coitada. E ela foi procurando. E hoje a Natalinha está com 38 anos. É um amor na nossa vida, é uma alegria. E agora também eu estou com um priminho, com autismo. E esse primo está com 5 anos. E ele estava numa escola muito boa de Vitória. E chamaram a minha prima lá para falar que ela escolheu a escola errada para o filho dela, que lá não poderia ele estar lá.
e porque estava causando alguns problemas e não pode, tinha mães reclamando, e ele abraça demais, ele beija demais as crianças, e ela ficou olhando, ela falou, meu Deus, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo, você está falando isso sério? Sério. E ela já tinha pago tudo, eu cheguei a arrepiar. E aí ela pegou, e a criança não queria sair daquela escola, porque ela já estava fazendo o aniversário dela, que ela já tinha convidado todos os amiguinhos, e ela não queria sair da escola, e ela foi convidada a sair. E ela conseguiu colocar em outra escola, e essa semana agora ela me contou chorando, e eu chorei quando eu vi, né, o que a irmã dela escreveu, que na igreja ele foi, e ele estava adorando ir para a igreja, na escolinha bíblica dominical, e ela falava assim, ele estava gostando, vamos para a igreja de Jesus, vamos para a escolinha de Jesus, todo feliz. E na escola tinha uma bateria pequenininha, tudo arrumadinho para criança. E ele lá no meio das crianças, e o professor que estava lá, chamou ele para tocar a bateria, ele amou, deu um coletinho para ele, olha, você vai ser o nosso ajudante. Colocou a minha prima, mandou bordar, foi no shopping, mandou bordar o coletinho verde com o nomezinho dele. No outro domingo, ele chegou lá, era outro professor, né, na escolinha, né, dominical, e o professor tocou, o filho do professor tocou a bateriazinha, e ele foi, porque o outro professor falou que ele ia tocar a bateria, que ele ia, e ela já até pensou em vou matricular ele na bateria e tudo, e aí ele chegou e falou, não pode, você não pode. Aí ela pegou e falou, mas deixa ele tocar, a minha prima, deixa ele tocar um pouquinho. E aí ele falou assim, não, eu não posso, mesmo ele tem autismo, e se eu deixar ele, eu vou ter que deixar os outros e tal, eu não vou deixar. E ele teve uma crise, e ele chorou, se mordeu, e rasgou a roupa da minha prima e tudo, e foi embora. Então, quer dizer, isso vai ficar marcado na memória dele. Na memória da família também. Então, assim, essa desigualdade, essa falta de respeito, né, essa injustiça, né, que a gente vê, que é todo dia. Quando Poliana falou que quando coloca, né, aquele girassolzinho, então as pessoas olham, com um olhar, né, isso a gente sente muito. Então, é muito doloroso, e é por isso que a gente precisa estar aqui falando, fazendo políticas públicas, dando voz, né, voz para essas pessoas. E a Tayana falou que das mães, e realmente, né, precisa de ter esse suporte da família. Eu tenho um grupo lá de São Mateus, e eu sigo lá o Fábio, que tem um filho autista, e ele luta muito, e parece que ele luta sozinho, coitado. Fico morrendo de pena dele. E aí, esses dias, ele postou lá uma criança com um corte na cabeça, a mãe saindo para levar na escola e um corte. O outro, no grupo dele, estava também uma cena na escola, e a professora, duas professoras pegando o aluno e, sabe, prensando a perna, o braço, e ele foi ficando mais alterado, mais nervoso, e foi uma cena muito triste. Então, assim, as pessoas precisam mesmo conversar, discutir, aprender, sabe? O tema é um tema que nós estamos vendo aumentando. A Poliana mesmo falou, Raquel, há pouco tempo eu tinha tantos alunos, hoje já passa de 1000 lá, e eu colaboro muito com as APAES, sabe? Com as pestalozes, lá com a Mais, a gente coloca um recurso, e para ajudar mesmo, para dar mais condições, né? Mesmo na área pedagógica, na área de equipamentos, para cada vez mais levar equipamentos, né, para eles melhorar cada vez mais. Então, assim, a gente vê isso, a gente sente, e a gente precisa ser voz, sabe? A gente precisa ser voz, ter voz para falar e chamar as mães, que eu sei, tenho certeza que todas as mães também, a gente é ser humano, a gente tem dia que está cansado, porque a luta é grande,
Né? A luta é grande. Eu vejo minha cunhada lá que luta, meu Deus. Né? E outra coisa que a gente vê também demais, mães solo. Infelizmente, os homens largam as mulheres. Infelizmente. Quando a gente vê, sabe, um marido do lado ali, dando força, tem que bater palma e falar assim, meu Deus, graças a Deus que tem, né, um parceiro para ajudar, porque a mãe não fez o filho sozinha. A gente não gera filho sozinha. Então, a gente tem que ter a família envolvida. Sabe? Tem que ter a família envolvida. Então, isso é muito importante. A gente precisa até falar um pouco para os homens, né, que tem um pouco de piedade, colocar o sentimento de pai, de homem mesmo, H maiúsculo, que tanto eles falam isso, que são homens com H maiúsculo, mas precisa ter esse H maiúsculo na hora de estar de braços dados aqui, agarrado, porque o filho é meu, o filho é seu, e a gente precisa juntos, sabe, seguir em frente. Então, a gente precisa, tem muita gente ouvindo a gente aqui, e eu acho que isso precisa ser mostrado, e ter falado, e mexer com o sentimento dos homens, porque as mães, elas aguentam firmes, sabe? A mãe está lá do lado, aguentando, mas, às vezes, os homens deixam a gente sozinha, e a gente precisa de falar um pouquinho com esses homens, e precisa falar mesmo. Então, assim, eu deixar a Camila aqui, fechar aí, dar uma palavrinha, acrescentar alguma coisa. Depois o Alan também, Alan, para a gente encerrar. Obrigada, deputada. Queria só fazer breves comentários. Eu acho que as contribuições, tanto da Poliana como da Tayana, falei certo? Tayana. Como da Tayana, foram importantes. As duas falam de um lugar, né, que é o lugar de mãe. E aí, as duas mencionam algo muito importante. A Poliana fala da lei brasileira que já existe. Ela vai falar, olha, falta fiscalizar. A gente tem uma lei, mas e a fiscalização? E a implementação? E a garantia efetiva daquilo que está previsto na legislação? Então, isso fica para nós, inclusive, uma provocação para a gente acompanhar, de fato, a execução. Quando tem negativa, por exemplo, de acesso à educação, quando tem negativa de acesso, né, a várias políticas, a gente está falando de uma violação dos direitos daquilo que está previsto na lei. Então, acho que a Poliana traz essa importância da fiscalização como algo fundamental e que a gente precisa fazer. E a outra coisa que a Tayana fala, que eu acho que é muito importante, quem cuida de quem cuida. Esse é um tema também que aparece muito, principalmente por conta dos aspectos que, inclusive, a deputada Raquel menciona. Grande parte, né, das pessoas que cuidam de outras com deficiência são mulheres. Mulheres que muitas vezes foram abandonadas. Seguramente nós temos casos de mulheres que cuidam de filhos ou outros familiares que não pensam no seu próprio cuidado. Por quê? Porque está ali sugada completamente com as várias demandas colocadas nesse cuidado e que não consegue se ver. Então, a necessidade da gente pensar políticas públicas que consigam garantir direitos, tanto para as pessoas com deficiência, como para as pessoas que cuidam das pessoas com deficiência. E a outra coisa que a Tayana falou que me chamou muita atenção e que eu conversava aqui com a Poliana também aqui baixinho, são os adultos. Há ainda uma lógica muito grande de infantilização das pessoas com deficiência, né? Não importa a deficiência, mas eu quero destacar aqui o autismo, né? E das deficiências que não têm cara, né? Então, há essa lógica de infantilização, mas a gente precisa pensar que tem pessoas com deficiência que não são crianças. É óbvio que, quando a gente está falando de criança, a gente está reivindicando daí políticas públicas que, inclusive, contribuam para o desenvolvimento em vários aspectos. Então, a gente está falando da necessidade, sim, de terapias, de atendimento, para esse desenvolvimento, inclusive, das habilidades, potencialidades que
todas as crianças com deficiência, na sua diversidade, possuem. Então, isso também é um tema, né? A necessidade da gente pensar as pessoas com deficiências já na sua fase adulta. E, gente, fecho falando disso, Raquel, a gente já recebeu mais de uma vez, por exemplo, na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, denúncias de negativa, por exemplo, de acesso de pessoas com deficiência, principalmente autistas, em concurso público, em processo seletivo. E uma das denúncias que chegou para a gente falava exatamente do capacitismo, muitas vezes de bancas de seleção, ou capacitismo, muitas vezes, de quem atende, olha, né, de não reconhecer o autismo, enfim. Então, aqui tem um desafio. A gente falava, por exemplo, das residências inclusivas, que eu acho que é um tema importantíssimo para a gente poder pensar. Esse atendimento, por exemplo, de pessoas com deficiência em residências inclusivas, um modelo de residência inclusiva que, de fato, dê todas as condições para o desenvolvimento, para a qualidade de vida de pessoas na sua fase adulta. Então, obrigada pela oportunidade de aprender com vocês, pela oportunidade de ouvir vocês. Obrigada, deputada Raquel, também pela condução. Agora, o deputado Alain quer fazer as considerações finais. Raquel, obrigado pela oportunidade, deputada Raquel. A gente vê algumas falas, né, nesse longo tempo que eu já venho falando, cobrando, buscando alternativas. Empatia, a gente devia comprar empatia de ninguém. Desde a época de vereador lá de Cachoeiro, eu venho com projetos de lei. Eu fiz um projeto lá proibindo, antes de ter na Assembleia fogo de artifício, fui taxado como fechou uma loja lá que vendia, só que vendia armas, vendia material de pesca, vendia um monte de coisa, mas o que fez ele fechar foi porque meu projeto de fogos com estampido. Só proibi isso, com estampido. Fui criticado na época, né, fui muito criticado. O Guardão de Girassol também foi um projeto de lei meu. Porque a gente, como legislador, a gente busca o que não é constitucional. São poucas coisas que são inconstitucionais, na verdade. Né, nós temos uma lei federal aí que precisa ser cumprida. E a gente fala muito em mães solos. É verdade, mães solos. As mães não gostam de ser chamadas de guerreiras, nem de mães especiais, que fique bem claro isso, a maioria das mães que conversam comigo, porque elas não são guerreiras, elas choram, elas sofrem igual todas as outras mães. Então, elas queriam que os filhos dela, o que deixa mais, que traz mais sofrimento nessas mães, é o que você disse aqui, é a questão de quem vai cuidar, e se eu faltar, quem vai cuidar do meu filho? E quando ele se tornar adulto, como é que está o mercado de trabalho para ele? Eu disse aqui, eu quero até abrir mais espaços para um jovem autista. A gente sempre pergunta, eu vou em algumas câmaras levando a minha frente parlamentar, e poucas das câmaras do Espírito Santo têm algum jovem com transtornos neurobiológicos. Esse jovem que trabalha comigo, várias portas foram fechadas para ele. Ele chegava na esperança de ter a sua vaga como PCD, chegava lá, na hora que falava que era autista, as portas se fechavam. Então, a gente tem muito ainda que fazer, muito ainda que esclarecer, muito ainda para ser um país, um estado e os municípios inclusivos. Né? A gente fala muito de inclusão, mas falta muita coisa ainda. Outra situação é o suporte 1, que todo mundo fala que é leve, é tranquilo, é leve nada. Eles precisam também de um atendimento especial, eles sentem mais do que o 2 e o 3, porque eles percebem tudo ao seu redor. O suporte 1, ele tem a noção de tudo isso, ele sente o preconceito mais ali perto dele, então não existe isso de suporte 1 ser leve, é tranquilo. E, como eu já disse aqui antes, o mercado de trabalho. Precisamos, nós legisladores, a Assembleia, a gente discutir mais isso, não só agora, e realmente também trazer para perto da gente, que aí a gente vai saber realmente como que é difícil. Eu vejo o meu assessor, nós tivemos a última reunião para finalizar em Anchieta, ele falando que ele é capaz igual qualquer um. Ele está ali por meritocracia. Ele não está ali, claro, a parte da inclusão, mas eu abri a porta para ele e ele é capaz sim.
Então, obrigado pela oportunidade, deputada Raquel, Camila, cumprimento todos vocês aí, uma boa tarde a todos. Eu esqueci de falar que lá na igreja, aí essa prima minha, ela ficou muito sentida, ela escreveu um texto para a igreja e que ela iria sair dali. Aí ela botou assim, porque ele falava que ele ia para a escolinha de Jesus. Aí ela, no final do texto, ela colocou, e se a escolinha fosse de Jesus, ele não seria excluído, porque Jesus falou, vinde a mim todas as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus, né? Então, ela terminou com, vamos dizer assim, com uma classe, mas dando um puxãozinho de orelha na igreja, porque não é possível que a gente também vai encontrar, né, preconceito na igreja, mas isso acontece. Então, foi muito boa hoje, né, a nossa comissão. Acho que a gente sai daqui com o coração, com as histórias de cada um. Eu sei que se a gente chamasse várias pessoas aqui, cada um tem uma história para contar, mas isso é muito importante. Eu agradeço a presença de todos, agradeço as nossas convidadas. A Poliana teve que se ausentar porque ela tem um outro compromisso. Então, todas essas falas tão importantes por ensinar a entender e fazer com que possamos amar ainda mais o tema e juntos lutarmos pelo fim do preconceito, por igualdade e por mais direito. E que não seja só o mês de abril, né, que a gente possa falar desse tema. Eu brinco muito como mulher, que outubro rosa, mas mulher tem que se cuidar todo mês, não é só outubro rosa, a gente precisa fazer os exames preventivos e tudo. Então, assim, que não seja só esse mês de abril, que a gente possa, sabe, chamar esse tema para a gente conversar, levantar, falar, mas que seja todos os meses e todos os dias, né? E nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão, convido os senhores membros para a próxima, que será ordinária no dia 6 de maio, neste plenário. Obrigada, boa tarde, e que Deus possa continuar nos abençoando.